Estão frente a frente no Jornal das 9, Francisco Assis e José Pedro Aguiar Branco. Muito boa noite aos dois. Hoje passamos por cima do primeiro minuto, patrão fora de assento na loja, amanhã o Mário Dias retoma. Vamos à moção de censura e, na sua opinião, o PSD deve fazer o quê no dia 10 de março? Olha, eu só me vinculo a mim próprio, portanto, eu não sou dirigente do PSD, não tenho nenhuma responsabilidade, isto é só para fazer um enquadramento do que eu vou dizer. E tenho feito sempre uma intervenção muito crítica, considerando que a intervenção deste governo, nomeadamente do Primeiro-Ministro, é altamente censurável. E compreendo a necessidade de se avaliar os termos em que essa a moção de censura do Bloco de Esquerda, do PCP ou outra qualquer que surja tem de ser considerada, os termos, mas eu não tinha o mínimo problema de dizer em que esta matéria ultrapassa já a questão meramente partidária e que, portanto, de votar favoravelmente uma moção de censura. Francisco Assis, qual foi a surpresa hoje no Parlamento? Foi esta iniciativa marcada pelo Bloco de Esquerda ou a dificuldade do PSD em se posicionar? Não, foi surpreendente, desde logo, a iniciativa do Bloco de Esquerda, porque contraria tudo o que o próprio Bloco de Esquerda tinha dito nos últimos dias. Recordemos quando o Partido Comunista anunciou a intenção de apresentar uma moção de censura ou de viabilizar uma moção de censura apresentada por qualquer partido da direita parlamentar, o Bloco de Esquerda demarcou-se, afirmando que não estava disponível para participar nesse processo. E agora, subitamente, aparece com esta moção de censura. Nesse sentido, é de facto surpreendente e considero isto um ato de irresponsabilidade profunda da parte do Bloco de Esquerda, que entrou aqui numa competição um pouco primária e infantil com o Partido Comunista. O Bloco de Esquerda deve ter ficado um pouco preocupado com a avaliação que alguma imprensa fazia desta iniciativa do Partido Comunista, considerando que estava a tomar a dianteira no quadro da esquerda mais radical do país, e apressou-se a avançar agora com a apresentação desta moção de censura, que só apresentará daqui a um mês. Por isso, nesse sentido, é surpreendente e lamentável. Daqui a um mês, no dia precisamente a seguir à tomada de posse do Presidente da República. Exatamente. Quanto ao PSD, o que me parece fundamental neste momento é dizer o seguinte: o país não pode viver um mês nesta expectativa e nesta incerteza de saber como é que se vão comportar. Nós conhecemos hoje os fundamentos da moção que o Bloco de Esquerda vai apresentar. Eles foram sumariados na intervenção que o deputado Francisco Louçã fez hoje na Assembleia da República. Ele enunciou um conjunto de razões pelas quais entendia que o Governo deve ser censurado na ótica do Bloco de Esquerda. Por isso, quando ele apresentar formalmente um texto de fundamentação da moção de censura, ou texto da moção de censura, não se poderá afastar daquilo que foram as considerações hoje formuladas no momento em que a anunciou ao país na Assembleia da República. Nós conhecemos, por isso, os fundamentos desta moção do Bloco de Esquerda. Entendo que todos os partidos com representação parlamentar têm agora a responsabilidade de rapidamente dizerem o que vão fazer. Nós não devemos viver neste quadro de incerteza política durante um mês, de especulação sobre se vai ser assim ou vai ser assado. Nós estamos a atravessar um momento difícil, a nível europeu e também a nível nacional. Toda a gente sabe, o país inteiro acompanha o esforço que o Governo está a fazer no sentido de garantir as melhores condições de financiamento para a nossa economia, para o Estado, para o nosso sistema financeiro, para a economia. O processo difícil que estamos a levar a cabo no quadro europeu, de intensas negociações no seio da União Europeia, em particular da zona euro, também na tentativa de encontrar fórmulas mais adequadas para que a Europa possa responder conjunta e solidariamente a este problema, a este ataque a alguns países considerados mais periféricos e ao próprio euro. Ora, se vivermos agora durante um mês neste ambiente de incerteza, em que um dia se dirá o partido A vai votar assim, o partido B vai votar assado, nós vamos viver num clima de permanente instabilidade política. Vamos verdadeiramente viver durante um mês numa situação muito pantanosa, que é sempre grave. E é particularmente grave num momento de crise como aquele que estamos a atravessar e numa altura em que todos os nossos esforços têm que ser canalizados no sentido de enfrentar o problema financeiro, de apoiar o crescimento da economia, de apoiarmos todos aqueles que estão a contribuir para que Portugal saia desta situação, como felizmente dá sinais de sair em vários domínios. E nesse sentido julgo, e até quero saudar esta posição tão clara do Pedro Aguiar Branco, não concordando naturalmente com ela, pelo menos tem este mérito. É que ele disse agora muito claramente o que entende, que deveria ser o caminho que o Partido Social Democrata deveria seguir. Se o fizer, naturalmente, abrirá muito provavelmente uma crise política em Portugal. E nós achamos que uma crise política neste momento é absolutamente indesejável. Mas pelo menos tem este mérito de dizer exatamente o que vão fazer. E o que me parece importante é que nos próximos dias, conhecidos os fundamentos desta moção de censura, não ignoradas as consequências
da aprovação desta moção de censura, os vários partidos com representação parlamentar digam claramente o que pensam e o que tencionam fazer. Claro, eu não ignoro e acho que é um ato de responsabilidade, inclusivamente. Em pântano temos nós vivido com este governo. Este governo não consegue mudar e, se não muda, é do interesse nacional mudar este governo. A insensibilidade que ainda ontem o Primeiro-Ministro revelou ao ficar satisfeito da forma como ficou do aumento da receita, significa que o prosseguir da política do combate ao déficit se faz como tem sido sempre feito pelos governos socialistas, que é pelo lado da receita, ou seja, os portugueses cumprem a sua função, os portugueses são penalizados com os aumentos de impostos, os portugueses fazem a parte deles e o governo nunca faz aquilo que lhe compete, que é combater a despesa. Isto é importante porque nós, quando tomamos uma posição, temos de compreender a razão pela qual estamos nesta situação. E a responsabilidade de estarmos nesta situação é do governo do Partido Socialista. Mesmo agora, quando está a falar das exportações, que é importante que Portugal tenha uma capacidade exportadora mais forte, é a negação hoje, o reconhecimento por parte do Partido Socialista de que toda a política económica que quis fazer e fez durante os últimos anos, apontando para os mega investimentos públicos, para bens não transacionáveis, que era o alfa e o ômega da solução dos problemas da economia portuguesa, quando nós dizíamos que era pelo caminho da exportação, possibilitando que as pequenas e médias empresas pudessem ser competitivas e que era fundamental criar as condições para o efeito, é hoje uma hipocrisia por parte do governo do Partido Socialista vir falar da exportação como fosse, desde sempre, a linha e o rumo que apontaram para o país. Não foi. E isso é importante verificar-se, que nós não podemos confiar num governo que não consegue mudar, que ao não conseguir mudar, é de interesse nacional mudarmos o governo. Voltando à moção de censura, e eu já o deixo falar das exportações, o que eu lhe queria perguntar é se não o incomoda que não seja o líder do principal partido da oposição a fazê-la, de facto. Não, não me incomoda, até porque, como eu lhe referi, a questão que hoje se coloca está acima da lógica partidária. A questão que hoje se coloca é do interesse nacional de haver ou não haver uma censura a este governo. E eu considero, mas como eu estou a dizer também, vinculo-me única e exclusivamente a mim próprio e, portanto, não tenho nenhuma função de dirigente no Partido Social Democrata e eu, para mim, a dimensão nacional, o interesse nacional, o sentido de responsabilidade, inclusive, repare, toda a situação que temos vivido não tem... Este governo não consegue injetar confiança na sociedade, não consegue injetar confiança nos credores internacionais. Nós temos dado, o PSD, sucessivas oportunidades ao governo para poder aplicar as medidas que levem a que, por exemplo, o financiamento de Portugal seja um financiamento que seja sustentável. E este governo não consegue. Porquê? Porque não há confiança, não há credibilidade. A remodelação que foi feita já foi para segundas escolhas dentro do próprio Partido Socialista. Eu diria que a única remodelação que pode levar a confiança aos portugueses é do próprio Primeiro-Ministro e por isso esta dimensão, as remodelações que aconteceram nas mudanças do governo, com as eleições, nós não temos. Este governo tem 3 ministros, é o Primeiro-Ministro, o Ministro Silva Pereira e o Ministro Santos Silva. O resto não existe. De facto, Francisco Assis, já esta semana, Vera Jardim defendia que o Governo está a precisar de algum refrescamento. Não vou fazer considerações sobre isso é uma competência do Primeiro-Ministro. Ele a cada momento é que terá que avaliar se deve ou não deve remodelar o Governo. Este Governo é o mesmo desde há 1 ano e meio, não houve nenhuma remodelação pelo meio. Falar de segundas figuras não me parece que tenha qualquer sentido, por uma remodelação inexistente que não existiu. Agora, em relação à questão, a visão do José Pedro Aguiar Branco é esta, ele tem manifestado ao longo do tempo. Isso não quer dizer que seja uma avaliação rigorosa e que corresponda à realidade. Claro. Está longe de corresponder. Em primeiro lugar, ignora por completo, ou não ignora, quer fazer crer que não aconteceu, a gravíssima crise financeira internacional, económica internacional, que afetou variedíssimos países e também afetou Portugal. E a questão é saber como é que nós reagimos. E estamos a reagir. O PSD há muitas semanas que tem vindo sistematicamente a lançar a ideia que no dia seguinte o FMI entra em Portugal. Ainda não entrou por alguma razão.
porque tem havido capacidade de resistir, porque tem sido possível, apesar de todas as dificuldades, projetar confiança. Este comportamento dos mercados internacionais não afeta só o nosso país, afeta outros países. E há duas dimensões da resposta. Há uma dimensão estritamente nacional, que hoje passa, de facto, por prosseguir uma política séria de redução do déficit orçamental. É isso que está a ser feito. E não é só do lado da receita. Também, não é só à custa mais da uma receita. vez. Não é verdade isso. À custa dos não portugueses. É verdade isso. Se nós só alcançaremos as metas. São as indicações. Não são indicações nenhumas. O que saiu foi os indicadores. Deixa-me falar. O que saiu, como sabe, isso é fundamental para haver um debate. Um debate, não um monólogo. Exatamente. Por isso é que deve-me deixar falar. Agora, em relação à questão da receita, foi esse dado que saiu. E, evidentemente, que temos que manifestar satisfação, porque uma das variáveis que é essenciais para alcançar a redução do déficit orçamental é aumentar a receita fiscal. E, em segundo lugar, é preciso reduzir a despesa. E só lá chegaremos se estas duas variáveis forem concretizadas. E estamos dispostos, evidentemente, a ser avaliados por isso. Por isso é que o acompanhamento do processo de execução orçamental é tão importante. Agora, estar à partida a dizer vão falhar, tem necessariamente que falhar, é absurdo. E não tem acontecido. É a mesma coisa na questão das exportações. Em segundo lugar, na questão das exportações. Veja, agora, como já não podem dizer, que realmente, no último Orçamento de Estado, recordo-me que uma das grandes teses do PSD, uma grande linha de ataque com o Ministro das Finanças, era dizer, bom, a economia portuguesa não vai crescer por uma razão muito simples. Porque o Sr. Ministro afirma que o crescimento da economia portuguesa no próximo ano, um ano de alguma retração da procura interna, dependerá da capacidade de aumentarmos as exportações. E como não vamos aumentar, porque o mundo está como está, não há possibilidade nenhuma de crescimento da economia, vai haver até um quadro de recessão económica por causa disso. Como agora os valores das exportações, felizmente, vêm contrariar as previsões pessimistas do PSD. Nos últimos 3 meses do ano passado, as exportações cresceram 15,7% em relação ao valor verificado no ano anterior. Foi um ano com o ano anterior. Mas em relação ao valor verificado, deixa-me concluir, o ano anterior. A verdade é que agora vem dizer uma coisa muito simples. Bom, é verdade que os senhores acertaram, realmente os senhores acertaram nas exportações, e nós erramos, devia dizer o PSD, mas são hipócritas, porque não valorizavam isto. Isso é absurdo, porque grande parte nós estamos a ter sucesso por várias razões, evidentemente. Isto aqui nunca há uma única causa, nem ninguém tem aqui soluções mágicas para resolver nada, mas, apesar de tudo, há fatores que resultam de políticas públicas acertadas, algumas muito contrariadas. Valorização da investigação científica, valorização da inovação e valorização infraestrutural do país, porque sem isso nós não teríamos aumentado a competitividade das nossas empresas a ponto de, em vastíssimos setores, elas terem subido de patamar competitivo e poderem hoje, de facto, sobreviver num mundo cada vez mais exigente. A linha de orientação que o Quanto ao Governo apoio apontou... das políticas, deixa-me só lembrar a crítica da Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas, que dizia que há 25 mil a exportar e só 5 mil é que tiveram acesso às linhas de apoio do Governo desde 2008. Esse aí, até todas as sucessivas indicações e anúncios que o Governo fez quanto às linhas de crédito que eram concedidas e que depois, que repetia constantemente a mesma linha de crédito e depois não era acessível pelas partes das pequenas e médias empresas, isso já é de tal maneira adquirido e um conhecimento por parte das empresas que é uma verdade, digamos, notória, nem carece de prova e não houve nenhuma facilidade dada na prática às empresas para poderem beneficiar dessas linhas de crédito da forma como o Francisco Assis aqui referiu. Mas eu lembro... Por acaso não fiz referência a outras coisas. Mas também tem importância. Porque não obstante todo o tempo que a Ana Lourenço deu, ainda não chegou a isso. Mas vamos já igualar o tempo, Francisco Assis. Vai ser acusada de ser parcial. Não, mas devo dizer que até no sentido estratégico em que essas exportações deveriam apontar, em que o Governo, e lembra-se, quando o Primeiro-Ministro dizia assim, Espanha, 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 depois era Angola. Portanto, quando essa tentação centralista e dirigista que o Partido Socialista tem e o Governo tem relativamente à economia, até nisso esteve errado, porque a maior parte das exportações que é necessário fazer, que são para espaço extracomunitário, como estes dados também vieram indicar, mostram que até aí o Governo falhou. Portanto, isto não falhou, mas quem diversificou não foi o Governo, foram os empresários. Com o apoio do Governo, com a diplomacia económica foram os empresários, percebe? É que tudo isto está a acontecer apesar do Governo. Isso é apesar do Governo. Tudo aquilo que tem sido o apontamento de rumo e de linha estratégica que tem sido feito tem sempre falhado. E por isso é que eu digo que o Governo ou muda, e como não consegue mudar, é preciso mudar de Governo, porque não há a mínima dúvida que não consegue injetar confiança. Já se perguntou porque é que o PSD ainda não fez ele próprio esta apresentação de uma moção de censura? Eu não sou dirigente
eu sei. Mas eu tenho que, portanto, não posso vincular o partido. Eu acho que a avaliação, aliás, que tem sido feita por parte do Presidente do Partido, na questão política atual, tem sido correta, porque as sondagens apontam a esse reforço de confiança que tem sido dado ao PSD, apontam para que a alternativa que o Presidente do Partido tem apresentado tem merecido um sinal positivo por parte dos portugueses e, por isso, essa avaliação é uma avaliação que compete à Direção Nacional do Partido e que eu tenho que respeitar. Eu estou a dizer é que eu não tenho a mínima dúvida que era importante, mesmo para o partido, que conquistasse o poder e não que ele caísse por responsabilidade só pura do Partido Socialista. Era importante esse sinal de força do partido, porque o próximo governo não pode ser um governo a prazo. O próximo governo tem de ser um governo que dê a confiança de mudança de ciclo aos portugueses e, por isso, esse sinal de força, e por isso é que eu digo que não tinha e vinculo-me só a mim, a mínima dúvida de considerar que era importante censurar este governo. Independentemente ou para além da observação das sondagens, para ir gerindo passo a passo, deve Pedro Passos Coelho ficar também atento aos sinais de alguma dificuldade de relacionamento nova ou acrescida entre o Presidente da República e o Governo? O Presidente da República já mostrou no passado, e eu já disse aqui, que é um referencial de estabilidade e, sobretudo, é um agente que tem demonstrado que se coloca sempre num patamar suprapartidário. E, portanto, e aqui eu estou de acordo com o que o Francisco Assis disse hoje, que esta questão, e que julgo também o próprio Presidente da República veio dizer, toda esta abordagem política que está a ser feita e esta situação normal em democracia, de visões diferentes do que é o interesse nacional, se coloca no campo parlamentar e no campo partidário. E, portanto, o Presidente da República, neste momento, deve ser um árbitro e que deve estar atento, mas que não é ele, seguramente, o elemento que leva à mudança, que eu acho que é importante que aconteça, e à censura, que eu acho que é importante que aconteça. Francisco Assis, ainda não ouvi falar sobre aqui pelo menos, sobre o veto político, o primeiro veto político deste Presidente da República. Fecharam-se os canais de comunicação entre o governo? Não se podem fechar. O Presidente da República tem o direito de exercer, de utilizar o veto, tem esse direito constitucional, usou. Temos que respeitar essa decisão da parte do Presidente da República. Acho que devemos fazer um esforço. Respeitar e registar, como dizia o porta-voz do Governo. Sim, eu disse respeitar a decisão do Presidente da República. Por uma razão muito simples, nós temos que procurar manter um correto relacionamento institucional entre os principais órgãos entre os órgãos de soberania em Portugal. O Governo, o Presidente da República, a Assembleia da República. E, portanto, eu aí concordo, e ainda hoje de tarde disse, a questão coloca-se no quadro da Assembleia da República. Estou convencido que o Presidente da República está preocupado com a estabilidade política do país. Teve durante o mandato que agora está prestes a findar. Não tenho nenhuma razão para supor que vai alterar o seu comportamento no mandato que dentro de poucos dias vai iniciar. A questão coloca-se no quadro estritamente parlamentar e veremos se no final disto o José Pedro Aguiar Branco fica mais próximo em termos de censura do Francisco Louçã do que do líder do seu próprio partido. Próximo do Pedro Passos Coelho. Próximo, esta questão. Próximo do Francisco Louçã. Já sei que vai dizer. O Francisco estive a apoiar Manuel Alegre. No apoio ao Manuel Alegre. Estive no apoio a um candidato presidencial. E, portanto, essa é uma dimensão partidária. Mas sou insuspeito, ouça, de qualquer tipo de proximidade especial. Eu sei que estou-me a referir a neste caso concreto. Tal como eu estive, veja, mas eu preferia estar próximo do Francisco Louçã a apoiar o Manuel Alegre como estive do que estar próximo dele a abrir uma crise política em Portugal. Mas não há abrir uma crise política grave, crise com consequências nenhuma. em Portugal, numa altura em que essa crise política não é de forma nenhuma desejada. Mas enfim, veremos como é que o PSD se vai comportar. Não é minimamente essa chantagem psicológica que é feita pelo Partido Socialista e pelo Primeiro-Ministro, de colocar sempre em drama as alterações que têm a ocorrer e parecendo que a responsabilidade de tudo está sempre nos outros e não nele próprio, já não pega. Os portugueses já não acreditam nisso, o Primeiro-Ministro não tem credibilidade para afirmar isso e não é drama nenhuma, pelo contrário, será em benefício do país se nós fizermos uma mudança, porque temos um orçamento mais tempo. Nós não temos nenhum receio disso e se for caso disso, enfrentaremos as eleições
eleições. Ora, aí, Com total aí convicção. estamos de acordo. Não tenha sobre isso. Não é drama. A mais, não. Não é drama. Enfrentaremos as Ora, convicções. exatamente, não é Mas drama. é mau que se abra Claro que uma não. crise política num momento destes. Não há. Mas se senhores? porventura abrirem, também serão responsabilizados por isso. Não, o Para governo não é haver que aqui- abre as crises Não teria políticas dúvidas sobre por isso. não fazer com competência a governação do país. Veremos Agradeço como é que o país a vossa vai. presença no Respeitosamente. Frente a Frente do Jornal das 9, antes que nós mesmos fiquemos aqui com uma crise de tempo. Fica por aqui este Jornal das 9. Amanhã regressa o Mário Crespo. Eu vou estar aqui para a edição da noite, já a seguir às 10, e espero por si.